Boa nação corintiana, vamos para mais informações do nosso timão. Essa sexta-feira 13 aí, algumas informações sobre Pogba, sobre Coronado, sobre a temporada que está por vir aí. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, vai Corinthians e tamo junto. Pega as informações aí do nosso timão do dia de hoje. Muito bem, e o Corinthians, hein, Vessa? Agora sim, estamos aqui falando, não, contando, aí solta. Pogba, Agora, falando sério, essa história do Pogba é o quê? Ele dá uma entrevista lá no The Noite. Isso que tem. Não, quem deu entrevista foi o Luva de Pedreiro. Luva de Pedreiro dá uma entrevista no The Noite. É uma nova forma de comunicação. E aí, o Danilo Gentili é corintiano. E aí pergunta pro... Ah, você conhece algum famoso? Conheço. Ah, quem? Ah, você tem... Ah, o Pogba é meu amigo. Liga aí pra ele. Amigo como? Amigo deu... Você fala com ele? Falo. Você tem o telefone? Tenho. Liga pra ele. Ele aperta o botão, liga e abre uma videochamada. E aí o Danilo Gentili, como é corintiano, eu falei, e aí, o que você faria pra jogar no Corinthians? O Pogba entendeu tudo isso? É, parece que ele entende o português. Ele desenrola, acho que pela convivência com tanto brasileiro. E aí ele fala, o que você precisa para jogar? Quanto você quer para ganhar? E ele vai lá e pega uns dinheiros fictícios e tal e mostra. Não, de graça, com o Memphis de graça. E aí acabou, começa todo um barulho, um tanto quanto sem noção em rede social. Aí o patrocinador master do Corinthians aí busca o engajamento. Agora há pouco, por exemplo, coloca assim, gente, a letra P, o que vocês... mais enlouquece em vocês e tal. Aí começa, 1 milhão de pessoas lá, Pogba. E aí era aposta, era palpite com P. Ah, entendi. Então você começa, o patrocinador entra na onda e começa a brincar. Só que isso tudo vai entrando na mente do torcedor. O que se tem, basicamente, do clube é nada. Aquela coisa do clube falar, se o patrocinador trouxer, se alguém trouxer, tá bem. Ele tem 31 anos, o francês, meio-campista, 31 anos, e até março ele está suspenso por doping. Na teoria, março ele está liberado, se fala do Manchester United contratá-lo quando ele volta? Quando ele toma o doping na Juventus. E essa é a situação, 31 anos e na teoria livre a partir de março, podendo vir para qualquer lugar. Tudo começa com Luva de Pedreiro, Danilo Gentili, uma brincadeira. E eu estou tratando... Eu continuo tratando esse assunto, sonho, brincadeira. Não, assim, mas só uma coisa, só para também deixar claro. Bateu lá dentro e falou, opa, vai que? Bateu, mas nessa linha. Pô, mas e aí, o Augusto Melo falou, olha, se eu trouxer o Pogba, não tem nada disso. Não, mas o que acontece é assim, a última informação até publicada pelo Vitor Ticaroli no portal Meu Timão o que a diretoria fala se o patrocinador trouxer, tá tudo bem. Sim. E aí já tem prints que o ex-secretário-geral, hoje diretor jurídico, começou a seguir a empresária do Pogba. Aí você começa as coisas, enfim, não tem nada. A história do Ronaldo no Corinthians, que o senhor acompanhou bem, começou assim. Era tudo vamos dar uma contextualizada. Ronaldo Fenômeno é uma coisa. Pogba, que é o jogador talvez que eu mais gostei na minha vida quando ele jogava, ele não joga mais, meio que desistiu da carreira há alguns anos. Esse negócio da punição de doping até março é verídico, né? É até março. E em março ele vai completar o 18º mês sem jogar futebol. Um ano e meio. A última partida que ele jogou foi em agosto de 2023. E a carreira dele degringolou. Até essa questão do doping é super polêmica. Então ele tinha sido ídolo da Juventus, foi Manchester United, foi péssimo no Manchester United, era uma grande expectativa. Voltou para a Juventus, porque lá era rei, foi péssimo na volta à Juventus. E entrou nesse problema do doping, então está há 15 meses, vai completar 18 meses sem jogar. Antes de mexer com o imaginário do torcedor, acho que era necessário dar uma olhada. Uma coisa é o Memphis, um mês parado depois da Eurocopa jogando. Outra coisa é o Pogba, 18 meses sem jogar, sem encostar na bola. É esse jogador que está aí no noticiário. É legal, pô, o cara jogava pra caramba. Pô, o cara é gente boa, descolado. Pô, tá. Ele não joga futebol há 18 meses, só para deixar claro. Fala, Massá. 15 meses.
Cara, é assim... O Memphis provou que no Corinthians pode ter um efeito. O Pogba. Pode ter um efeito. E um bom efeito. Mas Depende. o Memphis provou fora E dentro do campo. Então, Fora como? depende... com comportamento o que ele dele. mexeu. O comportamento dele. Depende, tem que conversar com o cara, né? O que ele quer da vida. É, que a galera aqui tá falando assim, vocês só também falavam que o Memphis não ia dar certo, que não sei o que e tal. E lembrando que da parte financeira, o patrocinador, quando separa um dinheiro, o contrato do Corinthians é 310 milhões lá em 3 anos. 71, 72 milhões era para contratar um jogador. Isso já está Compromissado. pro holandês. Tá sobrando só um pouquinho pro Corinthians pagar, dando tudo certo com o patrocinador, exatamente porque essa grana toda tá indo pro outro. Não tem margem, a não ser que trocar o contrato, adendo, aí é outra coisa. O atual contrato morreu o dinheiro ali, hein, gente? Não tem mais dinheiro, não. Pra contratação. O Pistão tá avisando, hein? Porque assim, se tem... Mas ele tá livre, cara. Não, é porque se tem uma torcida que... O cara tá livre, vende doping, não joga 1 ano e meio. Você quer ganhar quanto? 3 milhões de reais por mês, como ganhou o... Então valeu. É óbvio, né? Aí. O cara só jogou em time top na vida Ele vai jogar dele, onde desde moleque. agora? Mas vai querer Ele só ganhar tem pra vir pro 31, Brasil, eu morar acho que é nessa 3 linha pau aí, por de mês, 3 velho. pau. O cara é de 31, ele não tem mais 38, tô curtindo o último ano da minha vida de jogador profissional. Eu acho que Mas o Coringão... seria muito dinheiro, cara. Não, mas é tudo um delírio, né? É isso, ponto, gente. Não vou nem... Não é nem sonho e brincadeira, é um delírio ainda. É, outro nível. É um delírio e uma alucinação. Não, e assim, aí, agora falando sério, se acontece um negócio desse, aí é pra quebrar a banca de vez, né? Porque os caras estão devendo, não sei o quê. E aí o discurso lá no Corinthians não, vamos tentar manter essa turma que tá aqui. Mas como é que foi alimentada essa história? O Corinthians falou, direção do Corinthians, Não, aí, olha, cabe mais um superstar. Isso é verdade. Vamos mexer. É verdade, teve Sim, cabe, mas, claro, é por isso que o Corinthians falou, cabe mais um superstar, Claro, é verdade. É por isso que o Danilo Gentili mandou o Luva de Pedreiro ligar. Qual que é o cara, o popstar que você conhece, é craque? Deixa eu ligar aqui pro cara. Tem isso, né? A diretoria também não tira o pé do negócio, né? Deixa a coisa... Deixa a acontecer. coisa- Deixa, porque de repente vem uma vaquinha Pogba e traz o Pogba. Não dá. Como é que tá a vaquinha, sabe? Tá chegando aos 30. Você pagaria no salário que o Arnaldo falou, 10 meses do Pogba estaria pago. Tá já. vendo aí? Estaria pago já tranquilo. Só com a vaquinha. Só com a vaquinha. Pensou? Meu amigo. Mas não é pra isso, viu, gente? A vaquinha tá indo lá pra caixa, tá já pagando boleto, já foi o dinheiro, já gastou, enfim. Agora, Pagando boleto. o sonho na brincadeira Pogba, mas a renovação de Romero, é isso? Isso tá aberto, o contrato dele acaba agora, dia 31 de dezembro. Mas ele tem ainda interesse? Ele bateu metas de cláusulas que renovariam o contrato dele, porém, a ideia dele seria de mais 2. E o Corinthians só quer dar mais 1. E aí tá essa situação. Imagino que ele vai querer algum tipo, talvez, de melhora no contrato financeiro também. Mas o que mais está pegando é isso. O Corinthians ofereceria mais 1, ele quer mais 2. Então tá nesse imbróglio. O irmão dele está saindo do Botafogo. Não vai ficar, 32 anos também. Então tá indo embora, já tá meio confirmado que ele não fica no Botafogo. E agora a ver aí o Angel Romero também, o Angel Romero, se também acontece o mesmo ou não. Vamos colocar na tela aí os números do Romero, para saber também se com esses números ele deveria renovar. 59 jogos na temporada, 40 jogos como titular, 14 gols marcados, 8 assistências. Ele foi um cara importante. Um bom ano. Sobretudo naquela época do Corinthians magro ali, né? Eu acho que é o segundo ano dele, hoje com um time muito melhor, com outro presidente, outro treinador, outra direção, outros companheiros. Segundo ano bom. O ano anterior, lá do Corinthians ameaçado o rebaixamento, ele foi muito bem na parte final. Por que não querem renovar com ele? Não, só essa questão dois ou de um ano. 2 ou 1 ano. Do período. O período. Não querem dar 2, querem dar 1 ano. Quantos anos ele tem? 32. Mas ele é um cara identificado com o clube e a ponto dele chutar o bumbum do Tigre lá em Criciúma, foi pra cima do coisa. Aí discutiu com o chefe da polícia, da brigada militar, para defender o torcedor. Você vê nos vídeos de bastidores, é o cara que mais se impõe ali também. E os números não são ruins. Se você olhar aí, não é número ruim.
ajudou muito, como o Arnaldo lembrou, 2023. Eu me lembro, teve um momento, tipo assim, 10 gols do Corinthians. Ele tinha feito 8 naquela reta final que salvou o time. Ganhou, fez 2 gols em São Januário. Fez gol no 1-0 do Grêmio, naquela última que salvou também. Então ele foi muito importante. E esse ano de novo, várias vezes assim, tá difícil o jogo, tomou 1-0 do Criciúma. Quem vai lá e empata? Ele empata para depois o Kaká virar. No Vitória, tá 1-0 Vitória, ele vai lá e faz 1-1. Então, ele fez muito gol do 1-0 e do 1-1, muito gol. A maioria dos gols dele, inclusive, foram gols assim. Então, eu até renovaria, só que aí tem que 3 anos. Eu não daria também 3 anos, entendeu? Eu colocaria alguns freios ali, mas eu tentaria a renovação sim. Agora, considerando também a situação financeira, isso não tem que entrar na conversa também? O salário do cara, se vale a pena, seja por um ano, seja um cara importante e tal, mas hoje ele é uma figura absolutamente importante no time? Ainda segue sendo? Sem dúvida. Considerando a situação financeira do clube? Esse é o problema, a parte financeira. Mas são realidades. O Corinthians não tem que reduzir em 1 milhão por mês a folha de pagamento, não está preocupado com isso, não é essa a questão. Não teria, mas não vai fazer. Não, mas não tem. Não tem FDIC, não tem deveria estar. A questão é que o Romero é um jogador que ele é muito utilizado e será mais ainda, até por conta das convocações do Memphis prováveis, né? Então hoje ele é um jogador, pode não ser o titular absoluto, é uma espécie de 12º jogador, ele está sempre na barca, ele é importante. Tem outros lá que tem muito menos serventia. Pedro Raul, Matheus Henrique, o Pedro Henrique. Não tem nem comparação. Ele e o Thales são os dois que mais estavam entrando, é isso aí. Bom, e no Palmeiras... peraí, antes disso, vamos só arredondar a questão do impeachment. Como é que tá? Agora caiu lá a liminar, o impeachment volta à pauta, porém agora os caras não vão ter que ir lá encarar gaviões. Na verdade, a pauta ela seguia, não tinha caído, porque uma coisa é uma liminar. Parou. Isso, porque a liminar... brecado, agora ela continua. Só que aí o Romeu Tuma Júnior conseguiu caçar a liminar, ou seja, ele marca agora a reunião de novo quando ele quiser. Só que dezembro é muito difícil ter esse tipo de reunião. Eu não lembro de reunião em dezembro, porque 2 conselheiros já foi para a praia, 3 para não sei aonde. Normalmente fica isso para janeiro. E o que se fala é, para não precisar de todo aquele aparato policial que, custou, viu? Você não tira a polícia com cachorro, helicóptero, batalhão, como foi, que até exagerado que foi feito, sem gastar. Você paga para a polícia ir lá em eventos assim. E aí, para não ter que gastar esse dinheiro, seria feito remotamente, o estatuto permite. Tanto que as 2 votações das cifras do Corinthians 19 e 20, como era a pandemia, foi feita remotamente, na época tal. Mas a entender como vai ficar essa situação. A princípio, ele ainda não marcou, ele derruba a liminar. Claro que depois você pode entrar de novo na justiça, enfim, são várias camadas aí. Mas a princípio é isso, tá aí na berlinda. Ele, como presidente, ele pode soltar daqui a pouco aqui um memorando e falar, tá marcado, dane-se que vai ter 80 conselheiros, 220 estão indo embora. Foram pra praia, dane-se, eu vou marcar e eu marco. Ele pode fazer, tá liberado, a justiça caiu a liminar. Agora tá claro, né, cada vez mais claro, pelas ações do Romeu Tuma Júnior, que ele tem interesse absoluto na pauta. Né? Agora ele está umbilicalmente ligado na pauta. Ele demorou um pouco a entrar nesse processo. Que canoa que ele vai pisar? Estava alinhado com aqui a situação. E desde então ali, desde que ele pela primeira vez aceita analisar o processo e tudo mais. Agora, não vai ter paz política. Esse agora, é o resumo, gente. Nem acabou. dezembro, nem janeiro, nem fevereiro. Se trouxer o Pogba, vai o impeachment, o FDIC, tudo passear. Só que enquanto o campo está acalmando... Vai cigarro de novo? O campo está acalmando, 9 vitórias, o campo acalma. Mas fora de campo e politicamente, aquelas pessoas todas do muro para dentro seguem pensando no clube social, naquela coisa toda que a gente falou muito de São Paulo aqui. Ô, Massa. O presidente Augusto Melo está seguindo. Até aí. O Pogba, conta verificada. Ele brincou em tom de brincadeira a princípio, sabe-se lá. Juliana falou aqui, até aí eu tô seguindo a Gisele Bündchen. Até aí eu sigo a Gisele Bündchen. Que isso, Juliana? Não, mas eu sigo a Gisele Bündchen também. Por quê? E até aí eu também sigo o Roger Federer. Olha! Então, até, aí não é nada. Agora, na verdade, ele tá seguindo, o Paul Pogba, tá aqui ele,
que passou por um antidoping, uma suspensão pesada, estaria disponível a partir de março para poder jogar. Será que o Corinthians vai ficar só no ramo do sonho, da especulação? Ou, quem sabe, vai avaliar com mais carinho, Rona? Ó, como é que o cara trabalha com pressão, ó. Faz galinha, ó. Pra passar informação simples assim. Vocês zombaram do Memphis Depay, né, meu? Não. Vamos aqui, vamos. Mas muitos não acreditaram. Teve uns aí que zombaram. Vamos colocar um pingo nos is. Nós zombamos E nos Jotas. E nos Jotas também. E no Pogba. Vocês zombaram, vocês falaram, acabou a farra, Ronaldão. Eu falei pra vocês o seguinte... Quem falou foi o Augusto Melo. Quem falou foi o Augusto e o Rubão. Vocês vão se surpreender. E se surpreenderão, é que o Pogba... Mas ele tá com um julgamento, uma suspensão nas costas aí. Mas seria a partir de março. Isso, você foi bem, bebida. Ó, só vou pedir uma coisa pra você. O quê? Não fica perguntando muito pro Capelo, que ele não anda muito bem da cabeça. O Biruta. É o Biruta, ele responde. Ele só fala do Corinthians agora. Ele caiu pra Série B, ele só fala do Corinthians. Mas ele vai achar algum time na Série A que eu conheço bem o Capelo. Pode preparar as padarias da Zona Leste, as padarias de Itaquera. Já pode, além da torta holandesa. As padarias de Itaquera, Zona Leste em peso, torta holandesa e baguete, croissant, tudo isso aí, porque o Pogba pode chegar. Isso é informação mesmo. Isso é informação. Vocês estão tirando onda de sonho. Não, ninguém tá tirando onda. Tá todo mundo só pisando em ovos. Ele tá aqui nos carinhos pra dar informação. Augusto, me desminta aqui no Jogo Aberto, Augusto. Eu sei que gente do seu staff procurou o staff do Pogba para entender a situação. Isso é informação. Se eu estiver falando mentira, pode entrar ao vivo aqui e me desmentir. Isso é informação. Confirmou ainda. E posso falar, não, isso aí tá confirmado. Isso eu tenho aqui, tô colocando a cara a tapa. O ponto de vista aqui que é importante é o seguinte... A mesma empresa que banca o salário do Depay, e eu não vejo problema nenhum nisso, muita gente problematiza. Qual o problema, cara? O problema é pagar independentemente como vem, só não pode ser ilícito. É a empresa que pagaria também os salários do Pogba. Então, isso é informação. E posso falar, se chegar com meia perna, irmão, gasta aqui, joga muito. Mas ele tá muito tempo parado, teve alguns problemas que estão sendo averiguados. Gasta no futebol Deve estar com uma brasileiro. vontade de voltar pro futebol, de fazer e acontecer. Porque quando você passa por uma suspensão tão pesada, isso deve ser muito estressante, não é? Você não poder jogar, não poder fazer nada. E na hora que ele vê a arena pulsando, aquela arena... É que você acha que ele já tá trocando uma ideia com o Memphis? O Memphis Depay, ele mudou a vida dele. Ele se bobear um pouco, vai pagar pra jogar lá. Porque ali o Messi pisou e falou bem pro mundo inteiro, Depay. Ô, Ronaldo, sabe o que o Memphis falou pra ele? Mas já bota no contrato, jogar às 11 da manhã não dá. 11 da manhã não. A federação que se vire. O Corinthians não joga mais. Agora Não, esse horário é só jogo aberto. Para de colocar jogo. Exatamente, isso tá decretado. Jogo aberto e pouco. Só jogo aberto às 11 horas. Futebol não. E outra cláusula no contrato. Qual? E você tem que pagar aí que eu tô falando. Você é ponto cego lá. Você só tem ponto cego e galo cego lá. Quase cai. E outra cláusula. Você viu como é que se trabalha com pressão, Gardinho? Com pressão se trabalha assim, joga de volta. E lá tem ponto cego e galo cego. Se o Corinthians não pagar, pega da vaquinha. A vaquinha atolou. É que a vaquinha... Não viram que a vaquinha atolou? Não sai mais dos 30 porque aqui, ela subiu na atolou a mesma vaquinha. balança que você. Não dá a vaquinha aí, rapaziada. Vamos contribuir o bagulho. Esse menino, deixa eu falar, é sexta-feira 13, vocês não estão bem, Tá até na hora entendo. do almoço. Agora, eu tenho duas coisas que eu tenho medo, hein? Sexta-feira 13, eu tenho medo de duas coisas. Desde às 6 da manhã. Cerveja e Jack. Muito bem, o Corinthians termina a temporada 2024 melhor do que começou. A gente tem números do Yuri Alberto e do Memphis para colocar na tela, jogadores que reavivaram e esse segundo semestre foi espetacular para os dois. Veja aí números da dupla, 13 jogos, 9 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 20 gols, 7 assistências. Aí tem os números do Memphis na temporada, tem os números do Yuri Alberto na temporada. Vitão, a gente tem 3 minutos para encerrar o programa. O Corinthians que termina muito bem e que aí já no planejamento eu acho que vai começar muito bem com foco em 2025. Para cá, questão de horas, menos de uma hora atrás mais ou menos, caiu a liminar do impeachment. Então, falar em planejamento do Corinthians é uma coisa que você não sabe se vai ter votação, se vai continuar o diretor, se vai mudar, se vai Caiu a liminar significa que poderemos ter nova votação para impeachment. Hoje eu tenho certeza absoluta que não passa na Assembleia de Sócios de jeito nenhum. Mas se passar no Conselho, ele é afastado imediatamente. Então tem um hiato que pode acontecer qualquer coisa. Agora, o Corinthians terminou um ano de uma forma espetacular,
se comparar com o resto, ganhando 9 jogos seguidos, tem um time forte que, se mantido, fará um papel decente no ano que vem, que não foi esse ano de lutar contra nada, de não classificar nem no Paulista. A tendência é essa. Agora, a gente não sabe nem quem vai ser o presidente do clube em janeiro. É muito difícil fazer qualquer análise. O Corinthians tem um transfer ban para resolver, tem essa questão na justiça. Eu não consigo fazer qualquer projeção para o Corinthians que não seja ficção. Mas é inegável, né, Ivan? Um time que ficou durante bom tempo nas últimas posições do campeonato, o final do ano de 24 é muito bom. Sim, e assim, termina com algo valioso, que é a manutenção da comissão técnica, uma estrutura já bem colocada para o ano que vem. Você vai pegar reforços pontuais, você não vai precisar fazer uma reformulação, começar do zero, aquela coisa radical. Então, assim, é um Corinthians que vai começar 2025 mais promissor. Classificado para a Copa do Brasil, está na pré-Libertadores, quer dizer... Não, recuperou o calendário. Recuperou o calendário, sim, perfeito. A projeção final, o que projetava, que era disputar a Série B ou no máximo Sul-Americana, não dá para comparar. O final do ano deixa o corintiano... A foto final foi boa, mas não dá para você achar que é uma linha reta. Tem muitas incógnitas aí até janeiro. A gente vai começar a ver chegadas e saídas, né? Jogadores que ficam, jogadores que vão embora dentro de um planejamento, né, para o novo elenco do Corinthians a partir de 2025. A ideia do Fabinho Soldado é manutenção e já tá bom demais, né? De tudo que o Corinthians investiu na temporada passada, nas duas janelas, especialmente a segunda, né, com ótimos reforços, mas claro, a primeira teve o Rodrigo Garro, por exemplo, né, entre outros tantos jogadores. A ideia é não perder ninguém. E a gente sabe que as propostas podem chegar para o Yuri Alberto, se fala muito, para o Breno Bidon, que é uma joia da base, que terminou o ano como titular. Mas, enfim, o elenco ele foi muito bem montado, o elenco está fechado, o elenco está encaixado, o resultado está aparecendo. A gente vê pelos relatos, né, já trouxe informações, vídeos, e já conversei com atletas aqui. Os caras estão assim, ó, num fechamento que é raro acontecer. Então, assim, quando você encontra esse nível de atuação, nível de ambiente, cara, é muito difícil o time não bater campeão, né? Porque em algum momento isso vai acontecer, desde que você mantenha esse foco, esse trabalho, esse ambiente. É claro, né, só ganha um no futebol brasileiro, né, ou sul-americano, né, você vai ter que competir com grandes forças aí do cenário do continente, com muito investimento, mas o Corinthians me parece pronto para isso. Quando a gente fala de Copas, né, cara, é um clube muito forte, especialmente quando decide em casa, não tem para ninguém. Não à toa, mesmo na dificuldade, nessa temporada, brigando para não cair, com um elenco que ainda não tinha se reforçado e estava avançando nas Copas, derrubando todo mundo que vinha pela frente. Aí quando chegou no final, claro, né, o desgaste da temporada, o time não saindo da zona do rebaixamento, não conseguiu se sustentar, e aí depois, quando se voltou para o Brasileiro, a gente viu o que aconteceu. Esse time é capaz de brigar por títulos no ano que vem. Então, assim, é natural que algumas peças deixem o clube. Tomara que daqueles que estão sendo utilizados não saia ninguém de verdade e que cheguem alguns reforços pontuais. Bom, eu queria falar sobre 3 saídas já confirmadas e que elas não afetam diretamente assim, o elenco do time, né? E na verdade até já eram esperadas. Como do zagueiro Caetano, por exemplo, né? O Caetano ele até recebeu algumas oportunidades esse ano, eu esperava mais. O Caetano, quando ele volta, no ano passado ainda, quando ele retorna de empréstimo, eu imaginei, até por ser canhoto, né, o Corinthians estava numa leva de bons zagueiros, né, Murilo, João Vitor. O João Vitor até jogou muito mais no Corinthians do que hoje joga no Vasco. Mas, enfim, a safra era boa. E quando volta o Caetano, eu tive mais expectativa, mas ele acabou não vingando. Ele tem 25 anos, né, já teve sondagem até de outros clubes. Terminou o contrato dele, ele jogou 16 jogos, é isso. 16 jogos enfim, e com isso acabou encerrando o seu contrato. O Juan Oliveira, que é uma pena, né? O Juan é um meia que teve muitas lesões, seguidas lesões, passou praticamente o ano inteiro de fora mais uma vez, com mais uma lesão no joelho, e não faz mais parte dos planos, né? Ele tem 24 anos e já foi liberado para procurar outro clube. E também
temos o Matheus Araújo, que também chegou a ter algumas oportunidades, mas nunca vingou. Esse realmente nunca me agradou, assim. Qualidade técnica a gente sabe que tem e tal, mas nunca foi um jogador afirmado, assim, o Matheus Araújo. Então, Matheus Araújo, Juan Oliveira e o zagueiro Caetano, esses não serão aproveitados. Eu acho que faz parte, né? O Corinthians, ele subiu de patamar, ele contratou jogadores de nível de seleção, jogadores valiosos, valorizados, e tem que colocá-los para jogar. Tem uma questão aí envolvendo a base que é importante, porque o Corinthians depende da sua sustentabilidade, como todo clube, das vendas dos jogadores. E recentemente, até o Corinthians fez bons dinheiros aí, né? Recentemente com o Moscardo, o zagueiro Murilo e tudo mais. Mas assim, precisa mais até para aproveitar no time de cima e com mais tempo. O Bidon até está conseguindo ter uma regularidade, mas o Bidon estava na Copinha em janeiro e terminou o ano como titular e tem só 19 anos. O Fabinho Soldado explicou isso. Ele queria mais aproximação, queria mais utilização da galera da base, mas é que o momento do time não indicava, porque é aquilo que eu falei para vocês, né? Tem o risco de você queimar o atleta. Você precisa revelar, mas se você revela na dificuldade, ok, você revela um fora da curva, ele vai lá e até resolve o teu problema. Agora, quando você está no sufoco e começa a botar garotos, a tendência é eles sucumbirem, né, à pressão e não desenvolver o melhor da sua qualidade técnica e muitas vezes até você não consegue fazer uma boa venda. Então o momento do time, ele favorece tudo isso. Então essa aproximação, segundo o Fabinho, uma promessa, será maior em 2025, até porque o calendário estará mais apertado. O clube se reapresenta dia 7, já estreia no Paulista dia 15 e a ideia é que daqui a pouco, em alguns jogos, você consiga utilizar jogadores vindos da Copinha. Ali a Copinha vai estar concomitante ali, né? A Copinha começa no início de janeiro, vai até o dia 25. Então, jogadores daqui a pouco o Corinthians é eliminado ou chega até a final, pega aqui, não, esse se destacou, puxa aqui, tudo mais. Esse trabalho será feito para que esses jogadores da base sejam mais aproveitados no time de cima e vão ter que buscar protagonismo, né? Porque na verdade assim, né? O time que está sendo montado está muito bom, muito cascudo e para entrar tem que ser um talento como o do Breno Bidon. Vamos aguardar. Agora sobre isso, sobre esse início do Paulista, que pode ser até com jogadores do Sub-20 e tal, ou um elenco mais reserva e tal. Por quê? Porque o Corinthians já tem uma pré-Libertadores para disputar. A gente fala pré-Libertadores, mas são as fases iniciais da Libertadores antes da fase de grupos. A questão é, na semana que vem, dia 19 de dezembro, acontece o sorteio da pré. E aí o Corinthians saberá o seu adversário e provavelmente as suas datas que também serão definidas. A Libertadores ela começa no dia 5 de fevereiro, só que os brasileiros entram na fase 2, entre os dias 19 e 26. Jogo de ida 19 na semana ali, né, data base, né, aí tem que ver se vai ser 19 mesmo, mas é 19 de fevereiro e 26 de fevereiro, ou seja, o Paulista começou dia 15. Em fevereiro, meados de fevereiro, o Corinthians já tem uma decisão. E aí vai ter outra decisão nos dias 5 e 12 de março, para poder entrar na fase de grupos, que aí só começa em abril. Então, assim, se o Corinthians tivesse entrado na fase de grupos, só abril. Como não? Ele tem duas decisões. Uma em fevereiro, outra em março. E aí, precisa de elenco, precisa de reforço, precisa entender que vai ter muito a disputar daqui para frente. E como precisa de elenco, teve uma especulação nos últimos dias aí sobre o nome de Igor Coronado e um assédio do São Paulo. São Paulo tá atrás de meias, pode até perder o Luciano, que nem meia né, mas era o camisa 10 e tal, era o cara que fazia essa função. Igor Coronado teve poucas oportunidades, né? E muita gente fala na adaptação, né? O cara veio de um outro mercado, demora um pouco. Agora, os relatos que tive é de que, assim, ele quer ficar, ele ainda quer dar certo com essa camisa e que tem muita qualidade técnica. É que, cara, o Rodrigo Garro, quando a gente fala, né, que joga um ou joga outro, em alguns momentos o Ramon testou os dois juntos e nunca deu certo. Especialmente quando o Ramon testou nos jogos decisivos, né? Você perde muito poder de marcação, né? Então você tem que priorizar aquilo que é o melhor deles. E numa temporada que promete ser muito competitiva, de muitos jogos, cara, você precisa ter uma reposição ao Garro. Porque se o Coronado sai hoje, a gente vai estar falando aqui, cara, eu tenho certeza que eu vou fazer vídeos aqui na sequência dizendo assim, poxa, o Corinthians precisa buscar um reserva pro Garro, porque quando o Garro não jogar, o Corinthians depende do Garro, mas se o Garro não estiver em campo, e aí, quem é que vai fazer aquela função? E aí você tem um cara do nível do Coronado em campo, ele custa muito e tal para ser reserva, mas ele é o cara que pode entrar no jogo e resolver o jogo.
e decidiu o jogo. Na reta final, ele foi menos decisivo do que chegou a ser em determinado momento, né? Na Sul-Americana contra o Fortaleza, por exemplo, ele decidiu os 2 jogos. Agora, nessa reta final, eu acho que ele perdeu um pouco da motivação. Ele quer uma pré-temporada, ele quer uma temporada inteira, cheia, já adaptado para poder ser mais efetivo. E eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza que se isso acontecer, ele vai ajudar demais. Porque os relatos que eu tenho, bom, o Hugo Souza, né, não preciso esconder de ninguém, né? O Hugo deu entrevista pra gente lá essa semana, já relatei aqui para vocês. Perguntei especificamente sobre o Coronado, ele falou: "O quê?", aquele jeito, né, carioca do Hugo. "O quê? Jogar bem jogo eu. Esse cara é gênio, ele tem muita qualidade, ele é um absurdo que ele consegue jogar." Então, assim, relato de um cara que está lá dentro do vestiário, que acompanha os treinamentos e que percebe que é um cara diferente, diferenciado. Mas, claro, dependia de um time encaixado, só que ele encaixou sem ele. E aí é mais difícil até. Como é que ele entra nesse time? Como é que ele consegue ter uma interferência direta num time em que você tem Rodrigo Garro, o camisa 10 do time e que foi o cara, o meia do futebol brasileiro. Então, assim, não tem como. Ele tinha que esperar a chance dele. E vai acontecer. Em algum momento, daqui a pouco, acabei de falar, tem uma pré-Libertadores em fevereiro, vai ter jogos do Paulista que ele vai precisar jogar. E aí a gente vai começar a ver um cara fisicamente mais bem preparado, mais adaptado, vindo de outro cenário, querendo resolver com a camisa do Corinthians. Então, deixem o Coronado quieto, vocês não vão se arrepender. É importante ter banco, ter esse cara no elenco. Ah, mas ele custa caro, não interessa. Caro é o cara que não resolve. Você não faz mais um time com 11 jogadores. Aliás, nunca se fez. Hoje, com 5 trocas, com o calendário do jeito que a gente está, esqueçam. Esse time que terminou o campeonato encaixado, fisicamente bem, tecnicamente bem, lindo. Mas, infelizmente, esse time não joga 90 minutos todos os jogos. Não tem como. Então você precisa rodar. E para não perder tanta qualidade, você precisa investir também no teu banco. Teu banco também tem que ter caras em nível de titularidade, com valor de titulares, com caras que ganhem no mesmo nível dos titulares. Não tem como fazer diferente. Então, assim, se eu fosse dar um voto, deixa o Coronado quieto e no que depender dele, até onde eu sei, ele quer permanecer. Não vai para o São Paulo, ele vai ficar no Corinthians, até porque vai ser muito difícil achar alguém que vai pagar o que ele ganha. Então ele está bem valorizado no Corinthians e ele quer dar certo no timão. Então deixa ele ali, que é o melhor a fazer. Vocês não concordam? Comentem aqui. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! É isso aí, nação. Vamos lá, deixa seu comentário. O que você acha? O Coronado deve sair, deve ficar? Eu concordo com o Chico, eu acho que ele deve ficar. O Corinthians precisa de banco. Vai ter aí Campeonato Paulista, pré-Libertadores, Copa do Brasil. Então vai ter muitos jogos aí, Brasileirão, que nós vamos precisar do homem aí para poder entrar e representar com a torcida e representar com a camisa do Timão.